Então galera, meu nome é Rafael Zaitz. Eu estou começando esse vlog com uma proposta temática, uma proposta um pouco diferente dos vlogs que já são mais comuns e já são do conhecimento de vocês. Estou me formando ainda. Mas a proposta do vídeo é trazer o ensino de história de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais próxima da gente, mais próxima do jovem, para que comece a se desenvolver um pouco de interesse e também incentivar mais o pensamento crítico. Eu vou bater muito nessa tecla, o pensamento crítico em cima dos temas. Por quê? Porque hoje em dia a nossa cultura ela é muito acomodada, ela tem preguiça de pensar por si mesma. Todos nós temos preguiça de pensar por nós mesmos. Eu me incluo nisso porque eu também, apesar de que no curso a gente aprende que a crítica é para o historiador, o que a enxada é para o agricultor, o que a espada é para o samurai, enfim, não tem como separar um do outro. Historiador tem que saber fazer crítica, senão não tem como ter um trabalho de história. Bom, pensando em desenvolver esse pensamento crítico, eu vou tratar de temas que a gente aprende no colégio, mas vou tentar fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo. Então meus vídeos não vão ser tão frequentes, mas porque eu tenho que fazer uma pesquisa mais detalhada para trazer um conteúdo de qualidade, para não ser mais uma coisa qualquer que você poderia pegar na Wikipédia, por exemplo. Bem, o meu primeiro vídeo eu quero tratar exatamente sobre história. O que é história, para que serve história e qual a função social da história. A história, o ensino de história como nós conhecemos hoje começou na França. Aliás, eu quero fazer propaganda desse livro aqui, que se chama 12 lições sobre história, do Antônio Prost. É da editora Autêntica, é um livro muito bom que trata muito bem de como começou esse ensino. Então, como eu estava falando, começou na França, na época do surgimento dos Estados-nações, mais ou menos século XIX. O que estava acontecendo nessa época? Os Estados-nações estavam se formando e eles precisavam de algo que unisse todas as pessoas daquele povo, porque os países não eram como nós conhecemos hoje, não tinham fronteiras totalmente definidas. E essa história vem muito a calhar quando o governo precisa dar para que todas as pessoas tenham o mesmo pano de fundo histórico, para que todas as pessoas se sintam filhas daquela determinada nação. E daí com isso começa a ser estudado na França Joana d'Arc, a Revolução Francesa, a Guerra dos 100 Anos, fazendo com que as pessoas enxergassem um passado em comum. Hoje em dia já não serve mais isso, porque tem que ser feito um outro tipo de... já está sendo feito um outro tipo de ensino de história. Por exemplo, nas colônias francesas, nesse próprio livro, não fala do Senegal, mas você está, por exemplo, o Senegal, que é uma colônia francesa, na escola os senegaleses aprendiam assim: os nossos antepassados, os gauleses. Então não tem muito a ver. O ensino de história vai sendo reformulado durante todo esse decorrer de tempo. Na verdade ele começou com Heródoto lá na Grécia Antiga, então já veio mudando desde lá, mas da forma que é concebida pela gente foi na França. Para que serve história? Bom, um dos motivos foi esse, para efetivar a história de uma nação. Mas depois de um tempo, ele começou a ser usado com uma função mais social e mais política, para explicar o funcionamento das sociedades, como elas surgiram e por que ela tem determinados problemas, da onde vêm esses problemas, e tentar achar uma possível solução, digamos assim, para esses problemas olhando para o passado. Então a história, ela é uma ciência, ela é mais ou menos uma ciência, porque não é romance. Para o historiador falar alguma coisa, ele tem que ter uma base, ele tem que ter uma fonte. Então ele não vai simplesmente inventar uma coisa de ouvir falar, ele tem que comprovar o que ele está falando. Um dos maiores rolos, uma das maiores brigas que teve foi de um cara que eu não me lembro o nome, nem de onde ele é, mas que ele simplesmente falou que o Holocausto não existiu, que todas aquelas fotos foram armações dos aliados para que a Alemanha fosse vista com maior horror perante o planeta. Esse cara tem que provar o que ele está falando.
Ele não pode simplesmente dizer que um evento histórico que trouxe a morte de 6 milhões de pessoas seja apenas uma armação. Então, resumindo, a história trabalha com o presente, levando os problemas do presente para o passado e tentando trazer soluções desse passado e explicações, tentando compreender esses porquês, traz para o presente para tentar construir um futuro um pouco melhor. Essa é a proposta, digamos que inicial do ensino de história. Qual a função social da história? Bem, a função social da história, como eu já disse, é compreender como o mundo está, como está hoje. E assim a gente pode pegar vários e vários exemplos. Por exemplo, você que mora na favela, você sabe por que as favelas nasceram? Da onde vêm as favelas e por que nas favelas tem uma grande maioria de pessoas afrodescendentes? Ou então a sua própria família, de repente, está numa situação não muito boa financeiramente, ou ao contrário, ela está muito bem financeiramente. Você sabe por que tudo isso aconteceu? Isso que eu estou querendo dizer. História não é só tratar de guerras, de países, de grandes conflitos ou de personagens famosos. A história você está vivendo o dia inteiro, você está fazendo história. Todos nós fazemos história, todos nós somos agentes históricos, ninguém escapa disso. Todos nós estamos participando da história ativamente. Enfim, a história, ela lida com o ser humano e com as sociedades humanas. Isso tem um leque enorme de opções, porque tudo é ligado ao ser humano. Amor, me passa isso ali. Obrigado. Essa pilha, por exemplo, se eu não me engano é uma marca coreana, mas está escrito Made in China. A partir dessa pequena informação Made in China, a gente já pode tirar várias coisas para se investigar e para desenvolver pensamento crítico sobre, como por exemplo, por que uma marca coreana está pegando mão de obra chinesa? É mais barato? Mas é mais barato por quê? Qual o motivo desse mais barato? Qual a condição desses trabalhadores? Eles têm realmente uma fábrica bem preparada para não ser intoxicado? Eles trabalham quantas horas por dia? Você que tem um Nike aí no seu pé e você acha que é a melhor pessoa do mundo por causa disso, você sabia que as fábricas da Nike na China empregam inclusive crianças e elas trabalham 12 horas por dia? E isso numa sequência de dias que provavelmente eles nem devem ter férias. É complicado, às vezes, pensar criticamente, porque quando você pensa crítico, muitos dos valores que você vem trazendo desde a sua infância e que você acha que aquilo é a verdade, muitos desses valores vão começar a cair por terra, porque você vai ver que até então você tem sido manipulado por alguém. Porque essas informações, elas são manipuladas. Todas as informações são manipuladas. Uma coisa tão boba como o Papai Noel, por exemplo, que é vermelho e branco, e todo mundo sabe que ele é vermelho e branco, mas ninguém sabe que esse Papai Noel vermelho e branco foi criado pela Coca-Cola, essa figura. Antes disso ele era colorido. E daí a gente pode pegar coisas mais sérias. Por exemplo, Tiradentes. Será que ele realmente era barbudo daquele jeito? Ou será que essa imagem foi feita para que ele fosse retratado parecido com Jesus Cristo, para que tenha essa ligação e transformar ele como um mártir também? E você também acha que os Estados Unidos invadiram o Iraque por causa do Saddam Hussein e por causa das armas químicas? Você ainda acha? Você ainda acredita nisso? Então, a crítica histórica, ela vai muito a fundo, ela é quase como o trabalho do investigador de polícia. Coisas que para as outras pessoas não querem dizer nada, para o historiador podem fazer muito sentido. Um documento ou uma fonte, ela diz muito para o historiador, porque essas informações, elas estão mascaradas de uma forma que para as pessoas comuns não quer dizer nada. Muito se fala que o historiador ele lida
por exemplo, num documento, ele vai trabalhar com o que não está escrito no documento. Inclusive se for um documento falso, tá? É um documento falso. Mas você pode estudar qual o motivo desse documento ter sido falsificado. O que levou essa pessoa a falsificar isso. Então é mais ou menos complicado de se definir o objeto de história. Ele é muito amplo, mas também ele dá uma gama muito grande de estudo. E com isso a gente pode entender, tentar compreender os problemas de toda uma sociedade. O ensino de história e o pensamento crítico serve para mostrar que nós não somos santos enquanto brasileiros, por exemplo. A gente fala muito do imperialismo norte-americano, que ele oprime os outros povos e tal, e usa de imperialismo. Mas vocês já ouviram falar num país chamado Paraguai? E já ouviram falar o que é feito com o povo paraguaio, como o brasileiro age em relação ao Paraguai? Essa é uma boa questão para se pensar. E é esse pensamento crítico que está faltando muito na nossa sociedade, porque isso é cultural. A gente costuma aceitar o que é dito para gente, seja padre, seja pai, seja escola, professor, como uma verdade absoluta. Então critique. Lembre-se que criticar não é xingar, não confunda. E pense por si mesmo, tente chegar às suas próprias conclusões. Se alguma coisa não te agradou, corra atrás, veja o que é aquilo, o que é de verdade. Qual é a sua verdade, né? Porque nunca vai existir uma verdade total. E a partir disso você vai conseguir enxergar como as coisas estão realmente funcionando no nosso país e quem sabe comece a ter vontade de querer mudar, porque está tudo errado. Tem muita coisa para mudar e a gente tem que se mexer. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo, tem muita coisa para arrumar, para melhorar. Deixe seu comentário, deixe sua dica, peça o seu tema que eu vou tentar atender. Clique em gostei, clique em se inscrever. Trolls, não percam o seu tempo. E no mais é isso. Valeu galera!